prosseguindo. A gente está aqui com o professor Diogo. O professor Diogo, ele é advogado, professor adjunto o professor Diogo, ele é advogado, professor da UFRN, presidente da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, a FIERN, e ele é membro da Comissão Nacional de Arbitragem do Conselho Federal da OAB. E temos também o professor de Josete, que é advogado, professor adjunto da UERN, ele é doutorando pela UFPR, especialista pela UNP, procurador legislativo municipal em Natal. Obrigado. Nesse caso... Posso passar a palavra para eles? Eu passo a palavra ao professor de Josete para que inicie sua exposição. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, professor Fabiano. Boa tarde, professor Diogo Ignatário, José Henrique, todos que nos assistem, nos ouvem aqui pelo YouTube, né, nessa nossa transmissão. Então, como foi colocado no início, nós temos um tema bastante interessante, que diz respeito aos métodos adequados, né, de solução de conflitos. E aí a gente começa um questionamento em relação à própria temática, né? O que seria adequado, né, para a solução de conflitos? Na verdade, a sociedade, ela vive em conflito permanente. Nós vivemos em conflito nas relações de trabalho, nós vivemos conflito nas relações familiares, nas relações empresariais, e é papel nosso como educador, como professor e como atuante na área jurídica, buscar soluções para esses conflitos. Afinal de contas, quando nós prestamos o compromisso de sermos advogados, né, já que todos aqui temos esse gênero em comum, né, professor Diogo, eu, professor Fabiano, por ser advogado público, nós buscamos a paz social. Procuramos sempre encontrar uma solução pacífica para os conflitos. E uma vez eu estava em sala de aula e eu disse, no dia que não houver conflitos, a nossa profissão vai se acabar. Nós não vamos ter mais a nossa profissão. Então, se conflitos existem, nós temos, então, que aprimorarmos cada vez mais os métodos de solução de conflitos. E aí, nos deparamos com algumas situações importantes. Primeiramente, contextualizar o tema sobre o aspecto constitucional. Sem sombra de dúvida, né, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ele garante a todos o acesso à justiça e à solução dos conflitos, né, através da melhor eficácia da prestação jurisdicional. E essa eficácia da prestação jurisdicional perpassa, sem sombra de dúvida, pela autocomposição, ou seja, através desse instituto da autocomposição que nos é dado, né, pelo direito, para que possamos buscar, então, um resultado efetivo, né, um resultado realmente célere para o processo. E, sem sombra de dúvida, através da conciliação, nós conseguimos, então, uma solução daquele conflito ali buscado pelas partes ali envolvidas. E a prestação jurisdicional virá apenas como uma forma de dar, né, a sua bênção, digamos assim, sobre aquele ato que foi, então, construído pelas partes. Um outro princípio que também nos vem à mente, né, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Também é um respaldo que nós temos aí para os métodos adequados de solução de conflito, né, comumente chamado de MASC, né, métodos adequados de solução de conflitos, que temos aí, portanto, o artigo 1º, inciso 3º, né, da Constituição Federal, que traz aí, dentre os princípios, né, os fundamentos, melhor dizendo, da República, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. É um princípio balizador também dos métodos adequados de solução de conflitos.
E, dentre eles, né, se destaca de forma bastante evidenciada, né, a conciliação e a mediação, né? Sabemos, e vamos expor através dessa live, que não são os únicos, né? Nós temos hoje a arbitragem, né? Nós temos hoje a chamada heterocomposição também, né? Entre outros que a gente vai debater um pouquinho aqui com vocês. Então, através dos mecanismos adequados de solução de conflitos, nós temos, sim, um destaque muito grande para o fortalecimento das relações de cidadania. Sem sombra de dúvida, o cidadão, ao buscar a justiça e ao encontrar na justiça uma solução adequada para o seu conflito, ele se sente muito mais cidadão, ele se sente muito mais protegido por essa entidade chamada Estado, que através da figura do conciliador, do mediador, do árbitro, né, árbitro esse, muitas vezes, fora, né, do contexto jurisdicional, mas através do próprio juiz, ele se sente ali protegido e muito mais valorizado na sua condição de cidadão. E temos um destaque importante, que eu acho que o professor Diogo deve falar um pouquinho também sobre isso, é a lei de mediação, né? Através da lei de mediação, nós tivemos aí a lei 13.140 de 2015, né? Ela trouxe, sim, ali um start, né? Um início, digamos assim, de uma retomada cada vez maior da mediação como meio de solução adequada dos conflitos. Em que pese, né, no Brasil, nós não temos uma grande tradição, né, em relação à mediação. Há, por parte de alguns colegas, sabemos disso, né, que gostam de tensionar, gostam de litigar, gostam de brigar, né, e às vezes as brigas, elas saem da esfera das partes e partem para a esfera do colega, né? Eu conheço muitos colegas advogados que um fala com o outro por causa de um conflito que aconteceu em 2015, 2016, que é isso, né? É uma forma totalmente sem noção você ter conflitos na advocacia, né, entre colegas por causa de um conflito que houve ali, que já foi resolvido, às vezes a parte, às vezes é um divórcio que a parte fez e tal, e reconciliou lá na frente, já estão vivendo um novo amor e os dois ali brigados por causa de uma questão anterior. Destaco também, em relação a esse ponto, a questão também do binômio, né, celeridade, né, e cidadania. Com certeza, o cidadão, ele espera uma justiça célere, até porque a celeridade é, sim, hoje, um princípio constitucional que move não só o processo civil, mas também o processo penal, mas também o processo do trabalho, o processo administrativo, enfim, todos os processos, né? Tanto é que, quando a gente fala de métodos adequados de solução de conflito, não estamos falando só no processo civil. Nós temos métodos adequados de solução de conflito, por exemplo, no processo do trabalho, até mesmo no processo penal, né? A transação penal, ela é tida lá como um método alternativo de solução de conflito na esfera penal. Então, é algo que a gente precisa entender, que os métodos alternativos, os métodos adequados, melhor dizendo, de solução de conflitos, né, eu digo alternativo porque era muito utilizado isso, né, professor, na época da gente, hoje é adequado, né, eles mudaram o A de alternativos para adequados, ficou até melhor essa adjetivação. Veio justamente através da transação penal, né, que é muito valorizada e muito destacada, né. Eu me lembro muito bem que o professor Fred Didier, nos seus livros, ele sempre remete, observe que o Fred Didier, ele é um professor de processo civil, né, mas ele sempre remete lá a transação penal, que é, sim, um método adequado de solução do conflito na esfera penal. Um outro destaque que eu também queria colocar para vocês é o seguinte, é que os métodos alternativos de solução de conflitos, eles vêm ganhando, sim, uma certa importância, principalmente em virtude da demanda judicial e do tempo de solução de conflitos que nós temos hoje no Poder Judiciário, né? Eu estava aqui antes da live, dando uma olhada aqui no Justiça em Números, para você ter uma ideia, tem processos que demoram, em média, 2 a 3 anos para se ter uma solução final do conflito, né? E, às vezes, esses 2 ou 3 anos, ele é apenas para dizer se a pessoa tem ou não direito
né? E, posteriormente, você tem a fase, digamos assim, de cumprimento de sentença, né? Que também, dependendo da situação, poderá girar em torno de 1 a 2 anos para você ter uma solução adequada do conflito. Eu vou até fazer questão aqui de compartilhar aqui minha tela para vocês verem esse dado aqui importante em relação ao justiça em números, né? Então, se vocês estiverem conseguindo ver aí, nós temos aqui o tempo de tramitação, por exemplo, no STJ, certo? No STJ, dura em torno de 8 meses a 10 meses, até 1 ano e 6 meses no STJ. A gente está aqui diante de um tribunal superior. Quando a gente vai para um tribunal de segunda instância, ele já aumenta um pouco, né? Os tribunais, por exemplo, estaduais, eles giram em torno aí de 7 meses a 1 ano e 11 meses, para você ter uma decisão em nível de segundo grau. Quando você parte, por exemplo, para as turmas recursais, tem turmas recursais estaduais aqui, por exemplo, que duram entre 7 meses a 2 anos e 2 meses para ser julgado. Quando você vai para a turma recursal federal, o tempo dura aí de 11 meses a 3 anos e 1 mês. Imagina a pessoa esperar 3 anos e 1 mês para que o processo seja julgado. E aí, quando você vai para o primeiro grau, aí a situação muitas vezes piora, né? Por quê? Porque você tem tribunais que, para você obter uma sentença, né, ele dura em média 2 anos e 5 meses, tendo tribunais, inclusive, chegando a 7 anos e 2 meses para você ter uma sentença. Isso aqui, no caso, da Justiça Estadual, vara estadual. Quando você vai para uma vara federal, ela dura de 1 ano a 5 meses, em certas situações, 9 anos e 8 meses. Na Justiça do Trabalho, de 8 meses, né, a 5 anos, para você ter sentença, demora nessa fase. Então, isso demonstra que nós temos um sistema processual bastante moroso, e isso traz uma certa frustração às partes envolvidas no processo. Por quê? Porque elas querem uma solução célere para o processo. E aí, os métodos adequados de solução do conflito aparecem justamente aí como novos mecanismos, né, a justamente implementar novas técnicas para que a solução do conflito seja efetivamente alcançada. Basta lembrar, né, que isso não estamos aqui inventando a roda, né, a partir da teoria geral do processo, né, a saudosa Ada Pellegrini Grinover escrevia muito bem sobre isso, né, e outros autores, como José Barbosa Moreira, né, e outros tantos clássicos do processo civil, coloca que existia em vários sistemas jurídicos espalhados pelo mundo, né, a própria autotutela, a autocomposição e chegando à heterocomposição, né? Lembrando que a autotutela, houve uma época, né, em que ela era, sim, a solução do conflito, né, e se dava, obviamente, através da vontade de um sobre o outro, né, e muitas vezes o uso da força era justamente o que se valia. É claro que a autotutela ainda hoje existem requisitos, né, como, por exemplo, o chamado esforço necessário, que nós temos na posse nova, né, a posse com menos de 1 ano em dia, que muitas vezes permite aí o proprietário ou possuidor fazer a chamada autotutela ali da sua posse. Entretanto, nós temos aí um avanço em relação à autocomposição, onde podemos destacar, né, a transação, a submissão ou a renúncia, né? Por mais das vezes a transação a gente vê muito hoje no que diz respeito aos sejusques, né? Tão criticados no início, isso vai dar, mas vai trazer uma maior morosidade, quando na verdade se tem hoje o sejusque como algo extremamente importante para a solução rápida e célere de vários conflitos, seja na esfera de família, seja na esfera empresarial, seja na esfera da justiça do trabalho, por exemplo, só para citar alguns exemplos, né? E com essa pandemia, professor Diogo, eu cheguei à conclusão que não há mais necessidade de termos uma estrutura física para a Sejusc, né? Hoje uma estrutura virtual, né, um Sejusc virtual,
possibilitando ali acesso a mais e mais conciliadores, mais e mais mediadores lá no Sejusc virtual. Isso vai ser uma realidade pós-pandemia, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso, foi publicado num livro recente, numa coletânea dos doutorandos lá do mestrado, do doutorado, que eu escrevi justamente o pós-pandemia no processo do trabalho. Eu sou advogado trabalhista também, e isso vai ser uma realidade, né? O Sejusc virtual, ele vai ser uma realidade sim, né? Trazendo aí a possibilidade de transação. E a submissão, né, que é você reconhecer o interesse da outra parte, a renúncia também, são mecanismos aí de autocomposição que temos também. No Brasil, né, nós temos a negociação, a mediação e a conciliação. A negociação, muitas vezes, feita no âmbito extrajudicial, certo? E eu acho, professor Diogo, eu vou trazer aqui uma pitadazinha que eu vi lá no doutorado para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que aqui, nessa autocomposição, por que nós não podemos aqui colocar os cartórios extrajudiciais também como mecanismos, né, dentro da estrutura do Poder Judiciário para forçar essa autocomposição? Como seria bom você ter aí um tabelião, uma tabeliã, sendo mesmo que seja pago, né, fazendo uma escritura pública, né, de autocomposição entre as partes, para poder dali gerar um título executivo, eu já diria judicial, eu não iria para um título executivo judicial, né? Ora, se o próprio sentença arbitral é um título judicial, por que nós não podemos aí colocar aqui uma escritura pública de acordo, né, ou de mediação ou de conciliação feito por um tabelião, não seria ali um título executivo judicial também? E aí a gente daria respaldo também aos notários e registradores, os tabeliões em geral, né? Eu tenho vários amigos tabeliões, inclusive ex-alunos, né? E eu acho que a gente tem que partir para isso também, né? Afinal de contas, eles, para obterem a sua delegação, passam por um concurso extremamente difícil, né? Para poder ter ali a certificação. E por que não utilizar? Já que hoje nós temos o divórcio extrajudicial, nós temos aí o uso capião extrajudicial, e eu acho que também poderiam, sim, colocar aí os nossos notários e registradores também, né, como participante aí dessa autocomposição, dessa negociação, entrando, portanto, aí dentro dessa esfera da heterocomposição, né, onde nós temos hoje ainda reconhecida aí os árbitros, né, a heterocomposição arbitral, nós temos a heterocomposição jurisdicional, e poderíamos aí, né, eu como doutorando, o doutorando é um atrevido, eu digo sempre que o doutorando é aquele cara que ele fica inquieto, ele quer apresentar uma solução nova, né, diante desse mecanismo, colocarmos aí futuramente, né, dentro dessa heterocomposição, o tabelionato, né, entendeu? Então, isso aí fica aí para a gente discutir, professor, apenas para a gente fomentar essas ideias inovadoras que temos aí, né? E, por fim, para a gente concluir a nossa breve exposição aqui, temos a dizer, né, que numa pesquisa breve que fiz, eu verifiquei que até mesmo na Constituição Imperial Brasileira de 1824, né, já aparecia lá a palavra composição, né, no seu artigo 160 e 161. Então, para quem gosta aí de fazer aí a busca de registros em constituições anteriores, nós temos sim lá na Constituição Imperial Brasileira de 1824, né, que exigia, né, a tentativa de conciliação como requisito para a realização aí do julgamento da causa. Então, observe que não é de hoje, né, essa tentativa de utilizar os mecanismos, os métodos alternativos de solução de conflito. E, para concluir, eu queria dizer o seguinte, que o CNJ está tendo um papel muito importante na fomentação aí de políticas públicas voltadas para o uso de métodos alternativos de solução de conflito. Eu parabenizo, né, o CNJ pela brilhante resolução, que é a resolução 125 de 2010 do CNJ, certo? Que abriu espaço dentro do sistema jurídico brasileiro, né, para os núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos, os famosos NUPMEC, né, e também os centros judiciários de solução de conflitos, que esse aí ganhou o gosto da galera, né, como se diz, ganhou o gosto popular, né, que é o Sejusc. Eu já tive
situações, professor, de alguns clientes que chegam ao escritório dizendo assim, doutor, esse aqui a gente leva para o Sejusc, ele já sabe até o nome, né? Por quê? Porque ele sabe que aquela demanda contra aquela companhia telefônica, ou contra aquela companhia de acesso à internet, ou contra aquela companhia, ou contra aquele banco, né, que é um litigante, quanto mais, ele consegue muitas vezes no Sejusc uma conciliação, e isso é muito louvável, né? Ganhou no gosto popular, que é algo que a gente tem que valorizar. Então, para finalizar, eu sou um árduo estudioso, defensor, amo demais essa questão dos métodos alternativos de solução de conflitos. Professor Fabiano, eu sou muito grato a Deus e a você, por você existir, né, e a gente se encontrar aqui nos corredores da vida, né, e ver essa possibilidade aí da gente ter essa base de pesquisa, né, da justiça restaurativa e estudarmos e aprofundarmos e discutirmos cada vez mais sobre esses métodos alternativos de solução de conflito. E deixo aí, professor, essa ideia, né? Por que não colocar os tabelionados aqui para trabalhar, né? Buscando aí essa solução dos conflitos. Satisfação, mais uma vez, estar aqui e gratidão a todos por esse momento espetacular. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor José, que inclusive é membro efetivo, pesquisador, colaborador da Base Pesquisa em Felicidade e Cidadania. E eu, já de imediato, transmito a palavra ao professor Diogo, que foi apresentado já no início, José Henrique, uma pessoa que tem todo um histórico de atuação na solução extrajudicial de conflitos, tanto na Comissão Nacional do Conselho Federal da OAB, como também na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, e que, do mesmo jeito que eu tive a imensa alegria de ser contemporâneo do professor de Josete, enquanto aluno de graduação, eu também encontrei o professor Diogo como aluno de graduação, caso ele como aluno, eu como professor já, mas é uma satisfação muito grande poder ver todo o seu crescimento, todo o desempenho que já era bastante previsível desde então. Eu, por favor, a palavra é sua para nos brindar. Obrigado, professor Fabiano, de graduação e mestrado, né? Eu lembro demais, assim, diversas aulas de regulação econômica, inclusive seus filhos, que hoje estão todos muito grandes, né, eram crianças e participavam lá, né, já eram mestrandos, né, naquele momento, e participavam das aulas, né, muito quietos, muito, né, muito cordatos, e levantavam a mão assim quando queriam, né, alguma coisa. Era um momento que marcou muito a nossa turma do mestrado, foi essa participação, uma turma muito especial, né, eu digo assim, professora Patrícia, né, Borba, professor Fábio Ataíde, já que a gente está falando de justiça restaurativa, né, tenho até medo de esquecer alguém aqui, né, daquela nossa turma, doutor José Augusto Pérez, né, realmente foi, professor Carlos Wagner, né, foi realmente uma turma que deu aí alguns frutos bacanas para a nossa universidade. Então, para mim é uma imensa honra poder estar aqui ao lado, infelizmente, virtualmente, né, dessa figura que eu gosto demais e de graça, né, como o povo diz, que é o professor Fabiano, alguém que eu admiro como pessoa, né, como cristão e como jurista, né. Então é uma tríade aí bem feita, bem casada. E professor José, também um imenso prazer poder estar aqui contigo também, né, inafortunadamente nesse modo, né, virtual, mas é o que nós temos por hoje, né. Por coincidência, eu estava hoje pela manhã num evento lá na Fierne, né, da Câmara de Arbitragem, com o professor Bento e um convidado de fora, né, sobre arbitragem trabalhista, e a gente conversava aí, é um grandiosíssimo desafio, né, pensar num formato de resolução de conflitos trabalhistas fora do Poder Judiciário, né? Se a gente, de algum modo, está aqui conversando hoje sobre a resolução extrajudicial de conflitos,
essa temática da esfera trabalhista, né, isso poder acontecer realmente é algo impensável, talvez, há não muito tempo atrás, né? Embora já de alguma ocorrência no âmbito prático, nos grandes centros, né, a arbitragem trabalhista, ainda mesmo antes da reforma da CLT em 2017, ela já acontecia, né, nos grandes centros. O fato é que quando eventualmente havia um descontentamento de uma das partes e a questão era levada ao judiciário, né, para se anular aquela sentença, e o TST vinha e consolidava, como consolidou o pensamento até então, né, da impossibilidade da formatação do compromisso arbitral, né, pelos trabalhadores de um modo geral. Aí veio, enfim, a tentativa da reforma da lei de arbitragem, teve o veto presidencial na época, em 2015, e finalmente a CLT trouxe, né, isso de modo expresso, né, em nossa legislação, mas é um ponto de construção, inclusive, do que a gente pode pensar aqui, né, naquilo que a gente está discutindo nesse painel, nesse evento, que é, de fato, verificar a importância e as possibilidades de resolução dos conflitos, né, fora do Poder Judiciário, inclusive conflitos que possam ter uma cultura arraigada muito forte de resolução pelo Poder e no Poder Judiciário, como é o caso trabalhista, como é o caso do consumo, das questões de consumo, né, como é o caso das questões de família, né, para alguns é impensável, né, que se possa pensar em uma solução na esfera extrajudicial, e eu tenho até um artigo num livro publicado recentemente pela editora do Conselho Federal da OAB, né, que defende exatamente a possibilidade de sua realização, é claro que observando, né, uma série de requisitos e preocupações, dentre eles, o principal, né, é o fato de que o direito em discussão seja um direito patrimonial, né? Se a gente tiver uma discussão de alimentos entre duas pessoas maiores, por que não resolver fora do Poder Judiciário? A meu ver, não há impedimento para isso, né? Eu acho que a gente vive em um momento, já de alguns anos para cá, a gente, quando eu falo a gente, enfim, a sociedade como um todo, inclusive globalmente, né, a gente vive num momento de reflexão em torno dos poderes, de um modo geral, do Estado, né? O princípio da soberania estatal, tão forte há séculos atrás, né, hoje ele já enfrenta uma série de relativizações, né, e sem dúvida alguma, uma delas é justamente na parte que toca o poder jurisdicional do Estado. Ninguém nunca vai retirar, imagino eu, o poder de coerção do Estado, né? A coerção sempre estará na mão do Estado. É o Estado que vai quebrar sigilos, é o Estado, motivadamente, é claro, com o devido processo legal, mas é o Estado que vai quebrar sigilos, é o Estado que vai constranger bens, né, compelir pessoas a isso, aquilo, né? Mas antes disso acontecer, né, muitas vezes a gente precisa que um processo exista, né, que uma sentença exista. Né, e essa sentença ela pode, né, ou ser construída a partir, né, da cooperação das partes, aí vem os métodos autocompositivos, ou ela ser concebida fora do Poder Judiciário, aí vem as situações, né, em especial da arbitragem, de você ter um título executivo judicial, né, concebido fora do Poder Judiciário. Porque uma coisa que a gente precisa estar sempre lembrando, e nesse mundo de transformação, inclusive do princípio da soberania estatal, né, uma coisa que a gente precisa ter em mente e ter sempre a consciência é que os problemas, eles fazem parte da vida, né, de todos nós. O que a gente precisa compreender a partir disso, e os problemas eles existem em todo e qualquer tipo de sociedade, em todo e qualquer formato de sociedade, né? Os problemas geram conflitos, os interesses divergentes geram os conflitos, né? E esses conflitos precisam ser resolvidos. O que a gente precisa ter em mente é uma abertura de que essa resolução dos conflitos não precisa ser necessariamente, obrigatoriamente sanadas pelo Estado, né? O que muitos
precisam perceber, né, é que algumas situações, muitas situações, na verdade, elas podem ser facilmente resolvidas sem a participação do Poder Judiciário. Como o professor José colocou, que os cartórios podem ser uma via, né, de resolução, como já é para alguns formatos, para alguns tipos de situações, uma forma de se resolver determinados conflitos. O que acontece hoje é muito mais aquilo que existia, era chamado de jurisdição voluntária, né? Então, questões que não há qualquer tipo de disputa necessariamente, não há nenhum conflito propriamente dito, mas você tem uma necessidade de que um procedimento aconteça para gerar, ao final, um determinado resultado, um produto, né, jurídico, um registro de uso capião, um divórcio, né, de um eventual matrimônio, né. Tudo isso hoje pode ser resolvido pela esfera extrajudicial em cartórios, mas quando não existe conflito, né, porque quando há conflito, o pensamento é de que precisa se ir, né, diretamente para o Poder Judiciário, quando, na verdade, inúmeras situações elas podem ser resolvidas fora do Poder Judiciário a partir, né, da compreensão que quem está envolvido naquela solução, e aí eu chamo a atenção especial principalmente para o advogado, né, o advogado tem um papel exponencial, né, nessa identificação de se o conflito pode ou não ser resolvido fora do Poder Judiciário, quais são as peculiaridades que aquele conflito possui, né, e se a partir disso é possível, né, buscar uma forma muitas vezes mais rápida, né, mais adequada, né, e que venha a gerar maior satisfação, portanto, às partes no que diz respeito à resolução do conflito por conta da resolução do problema, e aí é onde entra, não há nada mais interessante do que falar sobre isso num projeto, num evento de um projeto que traz o nome felicidade, né? Quando a gente tem satisfação na resolução adequada de um conflito, isso é a busca incessante, né, de qualquer advogado, né, em especial o advogado colaborativo, né, que esse é o grande papel que o advogado tem que ter hoje, né? O advogado ele não é, na verdade, ele é um resolvedor de conflitos, e a resolução de conflitos não está linkada necessariamente com o ingresso de ações judiciais, né? O advogado ele é um resolvedor de problemas, ele é um resolvedor de conflitos, ele não é um ajuizador de processos, né? Um protocolador de processos, se é que esse nome existe, né? Então, o que hoje se espera do advogado é que ele tenha mais recursos para resolver os conflitos de acordo com a percepção que ele vai ter acerca de cada um deles, dos sentimentos envolvidos, das partes envolvidas, do direito em questão, dos interesses de cada parte, né? Para, a partir disso, promover uma análise, né, preliminar acerca da melhor metodologia que ele vai poder utilizar dentre todas as à disposição para solucionar o conflito, para entender qual é aquela solução mais adequada para a resolução do conflito, não só do cliente dele, mas também da outra parte. Isso vai gerar satisfação, né? Isso vai gerar felicidade, né? Não tenha dúvida que um conflito bem resolvido e resolvido adequadamente deixa todos felizes, inclusive o advogado, sob o ponto de vista financeiro, porque ele vai receber os honorários dele mais rapidamente, né, do que receberia, pelo menos os contratuais, na esfera judicial. Quando a gente fala, né, quando eu estou falando isso tudo de resolução extrajudicial dos conflitos, e eu sempre digo isso aos meus alunos de autocomposição, quando nós falamos muito bem da resolução, né, dos conflitos na esfera extrajudicial, que essa procura, essa percepção precisa estar na cabeça do advogado, e claro, na abertura para que o cliente também assim o faça e compreenda, e que a partir dos métodos existentes a gente saiba escolher qual é o melhor e utilizar as técnicas apropriadas deles, né, para resolver o conflito e gerar a satisfação necessária, mas nada disso que eu estou falando
implica dizer que é uma ode, né, à extinção do Poder Judiciário, de forma alguma. O Poder Judiciário exerce e sempre exercerá um papel fundamental, né, na nossa sociedade. Ele é, evidentemente, não precisa nem dizer isso, mas ele é imprescindível, inclusive para controlar os excessos e eventuais vícios praticados na esfera extrajudicial, né, no âmbito da arbitragem, no âmbito de eventual autocomposição que foi mal formulada ou mal concebida, né. Agora, o que a gente precisa saber é que o judiciário ele deve se ocupar de situações em que não foi possível resolver de outra forma, né, o conflito. Quando ele não consegue ser resolvido de outra forma, é que o judiciário ele precisa e sempre estará, né, com a porta aberta e à disposição, né, diante daquilo que constitucionalmente, né, está colocado, né, o princípio do acesso à justiça, né, que é colocado como um dever do Estado, um direito do cidadão, né, cláusula pétrea da nossa Constituição e de qualquer Estado democrático de direito, né, como algo essencial para que um sistema jurídico funcione concretamente, né, eliminando os conflitos humanos, as insatisfações sociais, etc. Porém, acesso à justiça não pode ser compreendido como acesso ao poder judiciário, né? A justiça a ser encontrada enquanto valor que gere satisfação, que gere felicidade, né, ela não encontra-se apenas lá no Fórum Miguel Seabra Fagundes, né, na seção judiciária federal do Rio Grande do Norte, ali no prédio vizinho. Não, ela pode ser encontrada inclusive na calçada, né, ali daquela rua, Lauro Pinto, se não me falha a memória, né. Basta que as partes queiram e se utilizem adequadamente, né, daquilo que está à disposição, né. Não há nenhum fechamento para a resolução, não há uma imposição de que as questões precisam extrajudicialmente serem resolvidas por esse ou aquele método. É preciso averiguar qual é o método mais apropriado, né, para resolver um determinado conflito. Tem conflitos que, invariavelmente, eles precisam ser resolvidos no Poder Judiciário mesmo, né? Outros não, outros você tem uma possibilidade de resolução pela via autocompositiva, e aí abre-se uma pergunta: qual via autocompositiva, né? As partes estão abertas a se encontrarem e a buscarem uma solução entre elas próprias, sem inclusive a interferência de um terceiro. A gente vai para a negociação, né? As partes precisam de um terceiro, porque esse terceiro pode ser um facilitador ao encontrar ou na busca do encontro de um eventual consenso entre elas, e aí gera uma autocomposição indireta, ou seja, elas próprias estão buscando, mas com o auxílio de um terceiro. Esse terceiro, a depender de como esse terceiro age, a gente pode estar falando de conciliação ou pode estar falando de mediação, né? Muitas vezes, na mediação, inclusive, o grande propósito da mediação não é o acordo, né? Não é o consenso, é fazer com que as partes dialoguem, conversem, né? Se escutem, né? O poder da escuta é algo fundamental no âmbito da resolução autocompositiva dos conflitos. O William Ury, né, um grandiosíssimo estudioso, né, da autocomposição, em especial da negociação, ele fala bastante em seus livros sobre o poder da escuta, né. Tão importante, ou talvez até mais importante do que, né, o poder de argumentação, né. Muito se fala no campo judicial, né, do saber argumentar, do saber falar, do saber sustentar. Pouco se fala do saber ouvir, do saber escutar, saber o que é que dói realmente, efetivamente, na outra parte, o que é que a outra parte de fato deseja, porque é só a partir disso que você vai compreender exatamente se você consegue, daquilo que você tem por interesse também, né, encontrar uma interseção entre as duas coisas, de modo que mutuamente, né, a solução se encontre naturalmente, né. Tudo isso, assim, serve e tem um grande propósito, né,
de sanar conflitos, de satisfazer socialmente, né, as pessoas que estão envolvidas dentro de um conflito, mas o grande problema do Poder Judiciário, e aí eu estou falando muito nisso porque me foi pedido para falar da importância, né, de não nos atermos necessariamente à tentativa judicial, né, quando da solução de conflitos, né, e dar uma maior importância às outras formas. Por isso que eu estou falando um pouco mais do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é um local que ele é rico em procedimentos, que por conta disso ele é burocrático, né, ele termina sendo moroso, né, o acesso à justiça, do modo que é pensado, termina não sendo atingido de modo satisfatório, né, e o Poder Judiciário age dessa forma e tem essa riqueza a ver na normas que estejam lá preparadas e previstas para todo mundo que bata à porta do Poder Judiciário. Então, o Código do Processo Civil, por exemplo, ele serve a todo e qualquer tipo de questão. Evidentemente que há, né, os procedimentos especiais, mas não são todos, nem não são muitos, né? Então, é como se você fosse... todo mundo fosse para uma determinada festa, um determinado evento, e todo mundo precisasse, né, colocar a mesma roupa, né, o CPC. Né, ele é uma roupa que é uma pleiade de procedimentos que deve servir a todo e qualquer tipo de pessoa, de conflito no caso, mas na metáfora que eu estou utilizando, de pessoa que vai para um determinado evento, para uma determinada festa. Evidentemente que essa roupa não vai servir para todo mundo, vai servir para algumas, e aquele conflito ele vai se desenvolver, né, de um modo adequado e ser resolvido efetivamente, e ótimo, que bacana, mas para outras questões não, né, eu vou precisar ter um pouco mais de flexibilidade, às vezes eu não vou conseguir nem adequadamente fazer com que seja encontrada a verdade material naquele caso. Portanto, apresentar a jurisdição estatal, né, como forma exclusiva de resolução de divergências sociais, além de gerar uma sobrecarga natural ao Poder Judiciário, aí vem o aspecto da morosidade, né, traz inflexibilidade, traz falta de celeridade ao processo e traz falta de qualidade, muitas vezes, em procedimentos em decisões. Não em todos, evidentemente. Isso não é culpa do juiz que assina a sentença. Algumas vezes, talvez a minoria seja, mas na grande maioria não é culpa dele. E aí entra o que eu sempre gosto de falar, que é a necessidade de se promover a democratização do acesso à justiça ou do próprio sistema jurisdicional, né? O acesso à justiça, ele poder ser encontrado e democratizado de outras formas, de formas em que as partes consigam encontrar a justiça de uma forma não adversarial, de uma forma consensual, com maior participação delas próprias, né, das partes envolvidas, portanto, de um modo bem mais pacífico do que a cultura do litígio que a gente é levado a isso, né, dentro dos cursos de direito, nas graduações, né, trocar isso tudo por uma prática do diálogo, numa participação mais ativa e cooperativa das partes e dos advogados, né, desenvolvendo neles, nas partes e nos advogados, o sentimento de responsabilidade com relação ao litígio, de responsabilidade com relação, né, ao problema em si, com ele e com o próximo, né, para que efetivamente a gente consiga ter um real e um efetivo sistema de acesso à justiça mais democrático. Nós temos uma experiência muito exitosa, né, nos Estados Unidos, que foi trazida aqui para o Brasil anos atrás, que é o sistema de múltiplas portas desenvolvido, né, nos Estados Unidos na década de 70, dentro do Poder Judiciário, também, tal qual aconteceu e acontece ainda aqui no Brasil, né, idealizado pelo professor de Harvard, Frank Sander, né, que
ao ser, inclusive, buscado, né, por um dos juízes da Suprema Corte norte-americana na época, ele desenvolveu a ideia, vislumbrou a ideia, né, de introduzir dentro do Poder Judiciário o sistema de múltiplas portas, né, que oferece várias opções a quem acessa ao Poder Judiciário. No âmbito dos Estados Unidos é um pouco diferente, talvez até a cultura do litígio seja um pouco menor do que aqui no Brasil, mas quando a gente pensa em problema, quando a gente pensa em conflito, automaticamente a primeira coisa que vem à nossa mente é um processo judicial, né? É o precisar entrar com um processo judicial, e o que Frank Sender fez foi dizer tudo muito bem, você pode procurar o judiciário, mas quando você chegar lá, no judiciário vai ter alguém, né, evidentemente capacitado e treinado para isso, para que escute qual é o seu problema e ele possa indicar a você não apenas a porta da sala do juiz, né? Lá é muito comum nos Estados Unidos o juiz resolver muitas questões ali de pronto, de plano, né? A depender do estado, mas existe uma porta e você entra naquela porta e já tem o tribunal, não é como aqui no Brasil, mas já tem o tribunal e ali o juiz vai praticamente dar o veredito de muitas questões preliminarmente ali, né? Inclusive se aceita ou não aceita a ação, etc. Então, o que ele concebeu essa teoria justamente dizendo que não deve existir apenas aquela porta, né, da entrada do tribunal, né? Devem existir outras portas e essas portas estarão acessíveis dentro do Poder Judiciário, a partir do Poder Judiciário. E foi isso que o CNJ fez, né, em 2010, né, com a edição da resolução que o professor José já comentou, a resolução 125, do CNJ, que cria exatamente, né, uma base autocompositiva com conciliação e mediação judicial. Muitas das lições lá de Frank Sanders do Multi-Door Courthouse, né, o sistema multiportas lá pensado por ele, né, trazendo para a nossa sistemática brasileira, né, dentro do Poder Judiciário, isso inclusive antes até, né, das leis muito importantes que vieram no ano de 2015, nesse sentido também, a reforma do Código de Processo Civil, né, a lei de mediação e a lei da reforma, né, da lei de arbitragem. Todas essas três leis de enorme relevância para a discussão extrajudicial dos conflitos, né, inclusive o CPC, né, que privilegia, né, a autocomposição, né, mas a gente é preciso compreender que essa autocomposição ela não precisa necessariamente acontecer a partir ou dentro do Poder Judiciário. Claro que dentro da nossa cultura de pensar em um conflito e lembrar do Poder Judiciário, é natural que o processo exista, mas, né, o que o CNJ fez, o CPC, né, exacerbou é que dentro, inclusive, do Poder Judiciário, as partes não têm apenas à disposição delas, né, a sala do juiz, né, existe muitas coisas antes, né, do que a sentença judicial, e essa antecipação, né, da própria resolução do conflito, ela pode e deve acontecer, né, quando possível for, antes, né, do processo chegar na mão do juiz, porque quando chega na mão do juiz, aí vai para a instrução, vai para, né, para o direito ser dito, propriamente dito por ele. Mas não apenas dentro do Poder Judiciário, isso tudo pode acontecer, né? É importante que a gente tenha em mente que isso pode e deve, e talvez culturalmente deva ser dessa forma mesmo, ou seja, o grande incentivador disso tudo, da autocomposição dos conflitos, seja o Poder Judiciário, mas a gente precisa pensar também, né, de conceber essas soluções fora também do Poder Judiciário, né, por que não? Né? Então, era isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e claro, fico aberto, né, ao debate, sempre muito, muito interessante, né, com o professor Fabiano, o professor Josete e os demais participantes. Obrigado, gente. Professor, muito obrigado, inicialmente, pelas considerações gentis do início, sobretudo a lembrança da participação familiar, né, ser pai envolve essas questões nas aulas.
pelas palavras agora de conteúdo fantástico, maravilhosos, e que formam uma sequência muito boa com a introdução que o professor José fez, onde o professor José trouxe a importância de ter os olhos abertos para se preocupar com a efetiva solução do conflito. E agora, você nos traz essa visão que eu achei muito interessante, essa ideia da roupa que às vezes pode não caber. Eu gostei muito dessa metáfora. Eu costumo muito dizer, nos cursos que nós fazemos de análise jurídica integral, que é um dos pilares da nossa base de pesquisa, que o objetivo não é resolver o problema que o cliente leva para o advogado, mas resolver o problema que levou o advogado até o cliente. O sapato dói, ele aperta e você tem aquela sensação de que o problema é ali, mas o problema pode estar antes, está na escolha do sapato, está no terreno por onde você andou. Então, a gente trabalha essa perspectiva e vou aproveitar para falar um pouco, antes de devolver-lhes a palavra, porque eu gostaria muito de ouvir tanto um quanto o outro comentando as ideias que foram expostas, dentro de um tempo mais reduzido, para podermos não explorar por demais a disponibilidade de quem nos assiste. Mas eu gostaria de acrescentar algumas reflexões. Tem me preocupado muito a necessidade de hoje em dia nós trabalharmos mais efetivamente, de maneira mais rica, essa multiplicidade de portas de que Diogo falou. E por vezes eu vejo a preocupação de levar as questões ao judiciário, numa expectativa quase messiânica de encontrar alguém que venha trazer a resposta do problema. Mas não há muitos motivos para acreditar que uma pessoa que tem especificamente uma formação numa ciência, que tem toda a sua importância, que é o direito, o magistrado, que é escolhido, queiramos, por um concurso público, querer que ele saiba trazer soluções para todos os problemas que nos acometem na vida. Atuando no âmbito da mediação, nós descobrimos, por exemplo, que, primeiro aspecto, a mediação não é privativa de bacharel em direito. Não é uma atividade privativa de advogado. E é importante dizer que alguns, não, boa parte dos excelentes mediadores não são da área jurídica. É importante ter isso em mente. Essa questão de nós nos prendemos, porque o processo tem que... Não é o processo. As relações sociais, as relações humanas precisam ter um deslinde. E nós podemos imaginar muitas situações em que as pessoas aparentemente não têm nenhum problema jurídico entre si. Mas a questão acaba indo bater no judiciário. Pode ser uma relação entre um patrão e um empregado, pode ser uma relação até entre dois amigos. E às vezes isso cresce de tal maneira que um que vai ser o autor da ação, por exemplo, insiste que tem um direito. E no final, essa ação, isso não é nem um pouco raro, isso é comum, é julgada improcedente. O que é uma ação que é julgada improcedente? Uma ação que é julgada improcedente, ou seja, quando o juiz nega o pedido, é alguém que bate no seu ombro e diz: ei, não era questão de direito não, você não tinha direito não. Isso é o quê? É um problema, portanto, que, tirando de lado as hipóteses em que tenha sido uma questão de debate, de realmente uma dúvida sobre se havia ou não aquele direito, mas muitas vezes é um problema que não era jurídico, era um problema entre aquelas pessoas. Como também nós sabemos, na prática, de muitas situações em que, juridicamente, a coisa é um desastre, mas as pessoas estão super bem ali. Pode ser porque um está enganando o outro, pode ser porque elas simplesmente resolveram não se preocupar com aquilo. Tanto por um motivo como o outro, é extremamente comum. Ou até porque elas estão resolvendo aquilo ali já no dia a dia. Não, eu sei que eu tenho direito a isso, mas toda a vida que eu preciso, eu combinei com ele que ele vai e faz isso, isso e isso por mim. Eu tenho uma situação que juridicamente daria direito a alguém de ir à justiça, mas ele já resolveu extrajudicialmente, na negociação direta com a parte. Portanto, é muito importante termos em mente essa importância, essa relevância de sabermos encaminhar e sabermos que nós podemos resolver, empoderar-nos. E aí é onde entra a advocacia como função essencial à justiça.
O advogado não é um despachante do judiciário, ele é uma instância de solução de problemas na sociedade. Então, se o advogado ele se dedica só a escolher quais são as ações que o judiciário daria cabimento, ele está virando apenas um seletor de problemas do judiciário. Ele tem essa missão, mas é pouco, porque o próprio judiciário tem limites na sua importância, tem limites no seu papel. Ele é indispensável em uma democracia, um Estado de Direito, mas ele não está ali para se meter em tudo e resolver tudo. Afinal, duas pessoas que entendem de um problema de uma área, resolver levar a solução de um problema para um terceiro que vai ser escolhido por sorteio aleatoriamente, é algo totalmente surreal. Quem faria um negócio desse? Então, nós temos que entender que esse papel do advogado, quando leva para o judiciário, ele está apenas sendo um seletor, apenas um organizador do que é capaz de ser solucionado pelo judiciário ou não. Só que ele é mais do que isso. Os escritórios, os profissionais, eles são pessoas que têm que buscar assessoria, têm que buscar departamentos, contatos com outras áreas, para ser um local onde você vai resolver o seu problema. Ele está ali para levar adiante e resolver o seu problema, não para levar para a justiça. Quando nós pensamos nisso, nós lembramos de várias experiências. Eu até tomei nota aqui, enquanto ouvia, de algumas resoluções relevantes do CNJ nisso. A resolução 125, já foi lembrado pelo professor José, dos meios adequados para a solução de conflitos, que ela fala na cultura de paz, expressamente nomina negociação, conciliação, mediação, arbitragem, e a possibilidade de processo judicial de processos híbridos entre esses meios. Esse é um ponto. A outra resolução, que também se encaixa nesse contexto, é a 225, que vai tratar da justiça restaurativa, que se preocupa com uma forma de pensar o papel da solução de conflitos. Por isso o nome justiça restaurativa não se refere ao judiciário, se refere a um modo, a uma filosofia de pensar o problema dos conflitos, onde o ambiente preferencial dela é extrajudicial. E o protagonismo dela é da própria sociedade, das organizações de sociedade civil, de escolas que se organizam para isso, de comunidades que fazem esse papel, da prefeitura. O executivo, por exemplo, como temos experiências diversas pelo país, criando núcleos de solução de conflitos, para que aquela comunidade não tenha que ir atrás do judiciário. E nisso, o profissional de direito é um convidado preferencial para atuar, andando e resolvendo e crescendo nesse caminho. E outra resolução é o provimento, na verdade, do ano passado, número 100, que diante da pandemia estabeleceu as premissas para os atos notariais eletrônicos. E a partir daí, por exemplo, aproveitando a ideia de José, justamente você pode fazer tudo aquilo que já era de conflituosidade latente ou reduzida, você pode fazer. Quem diria que eu faria um divórcio sem necessidade de presença sequer física pelo computador? Através de certificados digitais, em contato com o cartório, provedor de internet, e eu não vou ao judiciário, não vou nada, eu resolvo tudo online. Divórcio online. Claro que há todo um debate que podemos fazer sobre a constitucionalidade de facilitar um divórcio, que é uma coisa, que é um compromisso que alguém assume com a sociedade, de desempenhar funções relevantes para o desenvolvimento social. Mas eu tenho aí, para trazer à luz isso, esse provimento sempre permite isso, que o professor José falou, e a gente pode ir além. Basta usar a criatividade. Afinal, o artigo, creio que é o 515, Código de Processo Civil, vale 515 estão os títulos judiciais. Mas quando eu olho no Código de Processo Civil os títulos extrajudiciais, eu tenho um acordo. Você, advogado, recebe um cliente que pede alguma coisa, se você conseguir o acordo com a outra parte, você pega as assinaturas, cumpre os requisitos e ele é título executivo.
que se a pessoa descumprir, pode sofrer aí sim uma coerção judicial. E se você é treinado e tem habilidade, aquilo ali é um ponto de partida para restabelecer, para retomar o cumprimento do acordo. Nós temos, por exemplo, os OTR, os métodos, né, a resolução Online Dispute Resolution, que estão crescendo pelo mundo todo. No Brasil, nós temos um grande case, que é o consumidor.gov.br, mas nós temos diversos outros mecanismos de resolução online de disputas, que é quando você resolve sem nem precisar de uma mediação humana. Nós temos cortes internacionais, inclusive, online, em que você entra no site, você indica qual é o problema, ela já pergunta o que é que você quer. Aí tem lá a listinha de problemas, você diz qual é o seu. Ela já manda automaticamente a intimação para a outra parte, já diz a outra parte orientações de como ela deve proceder, estimulando o acordo. Vários departamentos jurídicos de grandes empresas atestam que a possibilidade de resolver é imensa e, na mesma hora, essa empresa já pode responder no sistema eletronicamente se concorda ou não, se propõe alguma... Tudo online, um diálogo mediado online, com a possibilidade de, conforme avança, haver a marcação de um horário para um mediador ou até de um contato puro entre as partes. Divórcio, mesmo em situações conflituosas. A Austrália inaugurou um mecanismo também online, com inteligência artificial, para experimentar a solução de vínculos conjugais online, para as pessoas ali colocarem seus acordos, as necessidades todas. Então, é um ambiente completamente diferente. A atividade puramente de alguém que tutela o desejo de outro, dizendo, ei, deixe que eu leve você para o judiciário e resolva o seu problema, essa postura ela vai desaparecer e não é em médio prazo, é em curtíssimo prazo. A postura é, eu sou quem vai lhe auxiliar para você ser o herói da resolução do seu problema. Essa é a postura que a gente precisa ter. Mas eu já estou falando demais, né? Mas é porque foram os temas que foram suscitados aqui. E eu devolvo a palavra, né, ao professor de José, né, para também fazer as suas considerações. Agora teremos um tempo mais reduzido para cada um, para fazermos o fechamento das reflexões dessa tarde, desse final de tarde, uma sexta-feira, né, prenúncio de coisa boa. Professor de José, a palavra é sua. Estamos sem o áudio. Eu agradeço demais aí o convite, né, e também as lições aí passadas pelo professor Diogo Ignatário, né. Eu até escrevi aqui uma frase, professor, que eu achei bastante interessante, até coloquei aqui para quando eu citar, lembrar que foi sua, né. Não precisa ser a partir nem dentro do Poder Judiciário. Essa é uma frase bastante impactante, né, que demonstra justamente a intenção que nós temos, né, de que a busca, o acesso à justiça não há na necessidade nenhuma de ser no judiciário, né, pode ser até, na sugestão que eu dei, na mesa de um tabelião, ou quem sabe até na mesa de um membro do Ministério Público. Eu tive uma discussão, uma disciplina que eu paguei no doutorado, e era justamente sobre a mediação e arbitragem. O professor colocou algumas situações como o dispute board, né, que é a questão das multiportas, que foi bem colocado aqui, e ele colocou justamente isso para debate, né. Ora, se hoje eu tenho um divórcio consensual no tabelião, né, no cartório, extrajudicial, eu preciso de consenso. E se não tiver consenso, por que não pode ser no tabelião com a presença do Ministério Público lá como fiscal da lei? Que diferença faz do Procurador-Geral de Justiça, ou a atual Procuradora-Geral, né, doutora Elaine, designar, né, um promotor para atuar
nos cartórios ou no cartório, enfim, não vejo nenhum tipo de problema, entendeu? Porque precisa ter um gabinete e tal. O tabelião pode reservar uma sala ali para ser a sala do Ministério Público junto ao tabelionato, entendeu? Presença de menores, ok, também não pode ser feito. Ou o Ministério Público ele precisa estar o tempo todo ali no parquet, né, e ao lado do juiz o tempo todo. Será que não pode também estar ao lado do tabelião, né? Então, isso são coisas que a gente tem que pensar, né? Eu vejo, professor Diogo, o senhor que trabalha aí na FIERN, onde o termo inovação, né, na parte de energia, na parte de ambiental, como também na parte das próprias indústrias, é um termo muito utilizado, né? Tecnologia e inovação. Então, por que nós, como estudiosos do direito, também não devemos utilizar a tecnologia e a inovação para a ciência do direito? Entendeu? Então, eu finalizo a minha explanação justamente deixando esse questionamento. O professor, ele é por si próprio um questionador, né? Ele não conclui fechando a opinião dele, né? Eu não sei, eu já aprendi isso nas minhas aulas, e também com o professor Fabiano, que toda aula ele deixava sempre um questionamento no ar, né? Então, por que a gente não utilizar, aí, dentro desses métodos adequados de solução de conflito, a própria tecnologia e inovação? Tem que se inovar, né? Ideias que antigamente eram malucas, hoje estão aí mostrando que não são. Né? O uso capião extrajudicial, quem imaginava ser feito? Né? O próprio divórcio extrajudicial. E aí eu trago essas várias ideias inovadoras aí, né, de colocar o tabelionato como também fazendo parte aí desses meios alternativos ou adequados à solução de conflitos, né? E para essas demandas em que envolve menor ou que envolve litigiosidade, por que não o Ministério Público sair, né, da sua esfera única e exclusivamente judicial, né, para a esfera extrajudicial do Ministério Público? Então, deixa aí como reflexões para, quem sabe, até uma futura live, né, professor, sobre esses assuntos. Trazendo um promotor e ouvindo aí um promotor em relação a isso. Eles querem mais trabalho ou não? Esse é o problema. Obrigado, professor. Agradeço demais aí pela participação. Obrigado, José. Instigante. Diogo, por favor, a palavra. Eu vou pegar o gancho aqui no que José falou no final. A gente precisa sempre estar aberto, né, a inovações, a transformações, né? Por que o direito é tão fechado, né? Por que nós, e aí eu me incluo nessa, por que nós somos tão fechados para pensar, né, em soluções diferentes para a resolução de questões que se transformam? As questões se transformam, né? O mundo hoje é muito mais globalizado do que há 2, 3 anos atrás, né? As transformações elas acontecem numa rapidez e com uma frequência, transformações da sociedade, a forma como nós nos relacionamos com os outros, né? Ela se transforma e evolui e se inova, né, com muita rapidez. O direito ele não pode estar à margem disso, muito pelo contrário. E quando eu falo direito, não só o direito material, mas também o direito processual ou procedimental, e aí entra justamente, né, aquilo que nós estamos conversando aqui sobre as formas e os formatos e os meios de solução dos conflitos, né? O professor Fabiano tocou num ponto super interessante, que são os online dispute resolutions, né, os ODRs. Não há uma forma efetiva e adequada de resolver esse tipo de conflito, se não dessa forma, né? Porque pensemos, se eu tenho um problema, eu comprei um determinado produto pelo eBay, né? E eu vou dizer o porquê que eu estou falando do eBay, não é propaganda do eBay, é porque o eBay foi a primeira ferramenta, né, online a criar um sistema de ODRs, né? Muito bem sucedido, por sinal. E se eu compro um determinado produto via eBay que vem da China, e esse produto ele é defeituoso,
eu vou reclamar isso aonde? Eu posso reclamar aqui no Brasil, porque eu moro no Brasil, as regras de competência internacional do CPC me permitem dizer que a justiça brasileira é competente internacionalmente para apreciar o caso, né? Então eu ingresso com uma ação aqui. Eu vou ter efetividade nessa prestação jurisdicional? Não vou. Para eu conseguir citar a empresa na China, né, se eu conseguir, isso vai levar anos, né, a fio. E o meu produto, como é que fica? Eu troquei meu produto, eu fui ressarcido pelo meu produto, né? São questões de direito internacional privado que, por conta do princípio da soberania estatal, encontra entraves, mas esses entraves eles são superados justamente, né, pela forma de pensar soluções, né, procedimentais dentro do direito, né, mas para servir a questões novas, como é o caso dos ODRs, né. Uma outra forma, e aí o professor Josete comentou também, uma outra forma de pensar, né, diferente a forma de resolver os conflitos fora do Poder Judiciário, são os dispute boards que o professor Josete mencionou. Eu já participei de alguns, principalmente na área de energia, e assim, é incompreensível não se resolver uma série de questões da área de energia que não pelos dispute boards, né? Eu vou dar exemplo de uma situação específica que eu vivenciei. Um problema em um aerogerador que estava sendo implantado em um parque eólico aqui no Rio Grande do Norte. Viu-se que esse aerogerador tinha algum defeito, né? Não lembro se no rotor, nas pás, enfim, em algum mecanismo interno dele. Se eu vou discutir esse problema no Poder Judiciário, quem é que tem razão de quê? Quem é que tem a responsabilidade por trocar aquela peça defeituosa? Porque, evidentemente, que instaurou-se ali uma questão, a responsabilidade é minha, é sua, é do construtor, né? E aí, quem é que vai resolver? Né? A sorte é que, evidentemente, o contrato desse tipo de empreendimento é muito bem pensado para prever antecipadamente a existência do dispute board, que é uma espécie de arbitragem, uma subespécie de arbitragem, mas de uma resolução muito rápida, né, por especialistas, muitas vezes. O dispute boards nada mais é do que eu compreender que pessoas isentas, terceiras, estarão à disposição das partes contratantes no transcorrer da construção daquela obra e é instaurado alguma determinada controvérsia entre as partes, eles estarão ali à disposição para já rapidamente traçarem o seu parecer técnico, que pode ter ou não, né, efetividade vinculante para as partes, normalmente sim, né, isso cabe à escolha das partes na cláusula contratual, né, e resolver a questão em 1, 2, 3 dias no máximo. Um dia de parque eólico paralisado, ele em plena construção, ele pode gerar prejuízos milionários. Então, não faz sentido eu buscar o acesso a essa minha justiça na porta do Poder Judiciário, esperar que ele me dê uma prestação jurisdicional de urgência, que pode ser revertida, né, no tribunal, né, que pode ser revertida pelo próprio juiz na semana seguinte, né, com caráter de reversibilidade, que vai ter aí uma longa instrução probatória, né, que eu não sei quem vai julgar meu processo, eu não sei se a pessoa conhece da causa, eu não sei se haverá prova pericial, tampouco se aquele perito conhece da questão para poder dar um parecer. Então, é muito melhor que as partes tenham, portanto, um controle prévio sobre a resolução do conflito, né? Resolver extrajudicialmente os conflitos, resolver os conflitos pela via autocompositiva ou até arbitral, mas extrajudicialmente, implica dizer necessariamente, né, que o poder de solucionar o problema está comigo, está com a parte, né? É isso que vai trazer, né, maior adequação, né? É isso que vai trazer maior satisfação, e eu não estou falando nem de celeridade, de qualidade, de tecnicidade, né? Mas de um conjunto de vantagens que vão fazer com que as partes saiam mais
felizes, né, da resolução daquele conflito. É isso. Maravilha. Eu acho que, com essa conclusão, com essa sequência de exposições, nós fechamos muito bem esse ambiente de debates e de uma maneira muito rica. Estamos finalizando o ano na expectativa, estamos já entrando no mês de dezembro praticamente, e atualmente nós, no Felicidade, temos uma preocupação com esses métodos. O professor José, por exemplo, tem pesquisado os métodos autocompositivos na administração pública, a consensualidade na administração, onde nós enfrentamos na administração algumas características interessantes, porque eu trato aí de interesses públicos e às vezes as pessoas pensam muito na negociação e na mediação como abrir mão de direitos. Não, você vai construir alternativas para resolver da melhor maneira. Não implique necessariamente, vou abrir mão de um direito. Não, não é isso a questão. Mas nós refletimos muito que na administração pública a gente está tratando com questões estruturais e isso exige uma dinâmica diferenciada, isso exige uma técnica talvez de construção de consenso em algumas questões, em trabalhar comunidades, exige uma perspectiva de justiça comunitária, com a participação da comunidade para poder impactar realmente em uma transformação dessas relações que estão apresentando problema. Pode ser com uma empresa que está instalando um gerador, pode ser com uma estrada que está sendo construída, com uma adutora, com um empreendimento, uma questão ambiental. Podem ser problemas causados pelo modo de agir da comunidade, pode ser problemas causados pela empresa, às vezes não é nem pela empresa, é por quem está executando a obra. Então, tudo isso tem que ser pensado para uma resolução realmente adequada, não ser aquele processo judicial que a pessoa entra logo e lá para tanto se descobre que não havia motivo. É muito comum, não vou dizer que é todo dia, mas é comum acontecer de você chegar em certa altura de um processo judicial, eu que atuo e já atuo bastante com políticas públicas, nós chegarmos num ponto em que vê-se nitidamente que é um assunto que não demandava atuação judicial, que desde o início a parte já podia ter resolvido com um simples requerimento ou com um diálogo. Bom, eu queria, portanto, nesse momento, agradecer imensamente ao professor José, agradecer também ao professor Diogo, a disponibilidade de ambos, a disponibilidade de José Henrique por estar aqui conosco, dando todo o apoio, organizando essa transmissão. E eu queria ressaltar aqui a presença assistindo de algumas pessoas muito queridas que mandaram suas mensagens. Vladimir disse que é um assunto extremamente importante. Túlio, o cara Túlio Martins, que é pesquisador também de Felicidade e Cidadania, mencionou que estavam excelentes as exposições. O professor Carlos Sérgio, colega do professor de José na UERN, também parabeniza o evento, ainda coloca e adjetiva como fantástico. Então, agradecemos demais a gentileza dos nossos queridos espectadores. O programa vai ficar disponível no YouTube para quem estiver assistindo agora já gravado ou para quem desejar indicar. E como nós sempre temos visto ao longo do tempo, o Felicidade com Vida sempre tem despertado atenção constante com assuntos perenes. Então, novamente, muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom final de semana aí que se avizinha. Boa noite. Boa noite.